E vamos para mais um episódio do Abrindo as Porteiras do Meu Coração. Hoje eu vou contar para vocês sobre a minha compulsão alimentar, como que eu trato ela até hoje e tentar ajudar você que está em casa a superar esse problema, esse desafio, que é uma coisa que, gente, é sofrido demais, tá? Então quem tem compulsão alimentar, quem tem um distúrbio alimentar, sabe do que eu tô falando. E se você não sabe, às vezes você pode ajudar outra pessoa, até mesmo compartilhando esse vídeo. Então vamos lá, gente. Compulsão alimentar é uma doença que não tem cura, mas ela tem sim tratamento. E o que é essa compulsão alimentar e como que a gente pode diferenciar de um comer demais, por exemplo? A compulsão alimentar, ela vem muito, às vezes, com um sentimento de culpa, de desgosto, de nojo por si mesmo. Ela tem também episódios em que você come mais rápido e em maior quantidade do que deveria, até se sentir totalmente desconfortável, cheia, podendo até vomitar depois de tanto que comeu. Normalmente é com alimentos que não são palatáveis, no sentido assim, não são alimentos gostosos. Ah, eu pedi uma pizza e eu acabei comendo a pizza inteira. Não que isso não possa ser compulsão alimentar. Pode ser sim, tem que ver outros fatores, mas normalmente são com alimentos em que a gente não gosta. Vou dar o exemplo meu, particular. Eu tinha com frango congelado. Então, assim, gente, não é uma coisa que você chega em casa e quer comer frango congelado. Isso é realmente uma questão de problema mesmo que a gente precisa tratar, tá? Existem pacientes que podem comer comida do lixo, né? Comida assim congelada, alimentos crus ou tapioca. Então são coisas que realmente você não tem vontade de comer, mas aquilo tá ali e você acaba descontando totalmente os gatilhos emocionais na comida. Além disso, o que a gente pode perceber? Existem frequências, existem graus de compulsão alimentar desses episódios e isso precisa ser classificado numa consulta médica para a gente ter ideia do tratamento mais adequado para esse paciente. Mas beleza, eu vou abrir as porteiras do meu coração e vou contar como que foi a minha compulsão alimentar. Gente, quando eu era pequena, desde pequena, eu tenho problemas com a alimentação. Então eu fui ensinada que o alimento era uma coisa para ser um conforto, para ser um cuidado. Os meus pais trabalhavam muito fora e eu tinha uma babá e ela cozinhava bastante. A gente tinha essa questão da alimentação mesmo. Então, por exemplo, meus pais saíam para trabalhar, eu ficava chorando, ela me dava comida, eu parava de chorar. Isso era uma coisa que foi na minha cabeça e eu acredito que muitos de vocês, com vocês também aconteceu, no sentido de alimentação ser algo confortável, ser algo que te dá prazer e te acalma. Conforme o tempo foi passando, esse sentimento sempre existiu dentro de mim. E nessa época eu não fazia terapia, eu era uma criança, não tinha ideia do que estava acontecendo, eu fui ficando mais velha. E quando eu engordei ali em 2019, que eu vou conversar também com vocês sobre isso mais a fundo esse ano de 2019, que foi o ano em que eu mais engordei, eu percebi que eu tinha alguns episódios, mas até então era muito desconhecido, porque eram com alimentos em que eu gostava. Então eu me sentia mais ansiosa, mais triste, acontecia alguma coisa, eu passei por algumas questões emocionais muito fortes naquela época, e aí acabava que eu descontava na comida e eu achava que era totalmente um episódio de fome emocional. Então, assim, eu não tinha ideia, nem aprofundamento, nem conhecimento na área para saber que aquilo era compulsão. O tempo foi passando, e em 2020, 2021, eu tava muito estressada naquela época, naquele período, e tava tomando algumas medicações erradas, tava fazendo tratamento errado. Por isso, gente, meu Deus, quando vocês forem querer emagrecer, procurem um médico bom, tá? Uma pessoa que te dê apoio, que te ajude, que te escute, que não coloque qualquer coisa aí em você, porque hoje a gente tem o Ozempic, que é uma medicação muito boa, e que não pega lá no seu cérebro, tá? Não mexe nos neurotransmissores. Mas a maior parte das medicações para emagrecer pegam ali, e era nessa época que eu estava usando algumas coisas que me deixaram meio lelé, e aí isso piorou tudo mais a situação, né? Eu já estava namorando, meu namorado é uma pessoa muito consciente, então ele tem um autoconhecimento bizarro, assim, e ele me conhece muito bem. E um dia eu cheguei em casa totalmente estressada e eu comi frango congelado, isso já tinha acontecido outras vezes. E foi aí que eu contei pra ele e ele me falou, cara, você precisa procurar um médico. E eu fiquei tipo, não, gente, não preciso, porque isso foi só um descontrole, imagina, né, eu já sou médica, tipo assim, eu já sei o que tá acontecendo, então eu não preciso ajuda.
E foi passando e foram piorando os casos, então eu chegava em casa, eu comia, por exemplo, o pote de geleia inteiro, eu comia descontroladamente, como se eu tivesse apagado durante aquele momento e eu tivesse só comido, só colocado aquilo pra dentro. Um dia também, abrindo as porteiras mesmo do coração, eu comi um pote inteiro daquelas pastas de amendoim da Doctor, sabe? De avelã. Até hoje eu não coloco na minha dieta, né? Sempre peço para as minhas nutris não botarem aquela pasta de amendoim, que é um gatilho muito grande para mim. Eu comi o pote inteiro. Tipo, eu cheguei em casa e eu passei muito mal depois. Eu não tava consciente naquele momento em que eu tava comendo. Então isso começou a ficar mais frequente até que eu procurei ajuda e comecei a fazer um tratamento. Como a compulsão alimentar não tem cura e ela depende muito, e eu vejo assim que o principal remédio para a compulsão alimentar é você se entender e você tá com a cabeça no lugar. E isso foi o que mais me ajudou e mais me atrapalhou também, porque naquela época eu não estava com a cabeça no lugar, então eu já estava fazendo terapia, comecei a conversar sobre isso com a minha terapeuta, que era uma coisa que nem com ela eu falava. E aí eu comecei a me tratar. Então, comecei a fazer, comecei a me entender, comecei a ver meus gatilhos. Quando eu me mudei aqui para Pato Branco, também foi um episódio, foi períodos assim muito difíceis, porque eu saí de uma cidade grande, que era Curitiba, que eu tinha vários amigos, meu namorado morava lá, era perto da casa dos meus pais, e eu vim morar aqui em Pato Branco sozinha. Não tinha ninguém que eu conhecia, vim sem meu namorado, sem meus amigos, sem ninguém. Isso também foi um gatilho bem grande para minha compulsão. Então, ali no final de 2023, início de 2024, foram períodos difíceis para mim, em que eu tive que voltar a fazer o tratamento, porque outro erro, que é casa de ferreiro, às vezes espeto é de pau, né? Eu tava bem, tava fazendo tratamento, pensei, poxa, eu tô bem, agora eu não preciso mais ir na terapia, eu não preciso mais tomar o remédio, eu não preciso mais fazer o que eu tava fazendo, e aí eu me afundei nessa época. Então, assim, gente, continuem, quando vocês buscarem ajuda, não abandonem o tratamento, como eu fiz. Hoje, por exemplo, eu estou num período em que eu estou muito bem, porém eu estou sendo tratada, eu estou fazendo o meu tratamento. Isso é muito importante. Então, o que é esse vídeo? É mostrar para você que o comer exagerado não necessariamente é compulsão, só que a gente precisa entender o porquê que você come exageradamente. A gente precisa compreender da onde que vem esse gatilho. E o tratamento básico de qualquer distúrbio alimentar, pode ser compulsão ou não, é entender o gatilho que te faz comer, tratar este gatilho principalmente, e aí logo no pilar a gente consegue ver o teu tratamento. Eu sempre digo que dietas muito restritivas também podem fazer com que você tenha episódios de compulsão alimentar. E isso também foi um dos motivos de eu começar a desenvolver, porque eu fazia dietas que eram extremamente restritivas. Então, quando eu me liberava, quando eu deixava eu comia, acabava comendo demais, acabava comendo insaciavelmente. Então, assim, isso é muito importante, tá? Eu estou falando muita coisa, eu quero que você me diga o que você quer saber mais sobre compulsão alimentar, como que eu posso te ajudar com a minha experiência, tanto de conhecimento hoje para tratar, mas também a minha experiência por ter passado pelo processo. Então deixa aqui nos comentários, manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que tá com alguma questão alimentar e que precisa de ajuda, e eu tô aqui à disposição para te ajudar, abrindo as porteiras do meu coração. Um beijo, tchau!